Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na presença do Senhor, né? Nós precisamos de buscar a presença do Senhor, né? Por muitas vezes nós desperdiçamos muito do nosso tempo com as coisas do mundo, né? E devíamos dispensar esse tempo para com Deus, porque o tempo com Deus ele é resultado de unção. Quanto mais eu buscar a presença de Deus, quanto mais eu dedicar o meu tempo para com Ele, mais unção. E a unção é o que vai, né, aquecer a chama em nosso coração, o óleo, né? E assim como o crisol é puro ouro e a prata e purifica, né, o óleo que há em nosso coração, ele é o que fornece a candeia, né? Ele ilumina os nossos caminhos, nós damos passos seguros, nós damos passos fortes, né? Então nós precisamos de buscar esta unção, a presença de Deus, porque ela é sabedoria, né? Para nós convivermos num mundo onde não é a nossa morada. Nós estamos aqui como estrangeiros, né? A nossa morada é nos céus. Então nós precisamos de conhecer da morada do céu para aplicar os conhecimentos dela aqui na terra. Em Apocalipse 10, versículo 10, diz assim: peguei o livrinho da mão do anjo e comi depressa. De fato, ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que o engoli, meu estômago ficou muito amargo, né? João, que estava contemplando aquelas visões ali na ilha de Patmos, ele vê um anjo forte vestido como uma nuvem, né? O rosto como o sol, e seus pés eram como coluna de fogo, o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, né? Agora, contudo, ele comeu aquele livro, mas o anjo advertia que quando ele engolisse, ia ficar amargo em seu estômago. Em Salmos capítulo 19, versículo 10, diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado, são mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Em Salmos 104, versículo 34, diz que as minhas meditações lhe sejam agradáveis, pois no Senhor depositarei toda a minha satisfação. Provérbios 16, 24, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Essas palavras de Deus, né, eles não trazem temor, né? O temor de Deus, o princípio da sabedoria, né? Então, se a gente for analisar os reis, os patriarcas, né? Se nós formos analisar os juízes, os profetas, nós aprendemos com eles lições positivas, mas também lições negativas, porque se o nosso interior ele não estiver conforme Ezequiel, no versículo 3 do capítulo 3, Ezequiel também teve essa experiência, e ali disse a ele: enche deste livro em teu estômago, né? O nosso ventre, o nosso interior, ele tem que estar cheio. Nós não podemos, né, estar simplesmente sentindo em nossos lábios o gosto do mel e o nosso interior, estiver amargo como um fel, né? Jonas teve essa experiência por conta da desobediência, né? Ele esteve ali no ventre de um peixe, ele esteve no estômago de um peixe, e ele sentiu aquele fel, ele sentiu aquele amargo, né? E quando ele consertou ali diante do Senhor, e ele cumpriu a missão de pregar, né, com uma simples mensagem: 40 dias e Nínive será subvertida, e aquele povo todo se arrependeu, né? A Bíblia diz que eram em torno de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, né? Ou seja,
120 só de crianças. Se alguns historiadores dizem que aquela cidade era tão extensa, tão grande, que levava cerca de 3 dias para caminhar até o final dela, creio que era em torno de 600 mil habitantes, né? Jeremias também teve essa experiência, e ali diz: as suas palavras, Jeremias, são só lamentações, só choro. Precisa de pregar algo, né? Que o povo venha se arrepender, né? Os filhos dos profetas também tiveram essa experiência, comeram uma erva envenenada. Jesus, né? Também, quando ele provou uma mistura de vinho com absinto, ele negou a beber aquela mistura. Davi também foi alguém que provou do mel, mas também provou do fel, né? Com aquele adultério, com aquele homicídio. Sansão também provou, né? Dias de glória, dias de mel, mas também provou do veneno. Dalila, alguém com a voz com a fala macia e doce, mas o interior era como um veneno, como um punhal. Então, amados, nós precisamos de compreender que esta mesma palavra, que entra doce como um mel nos nossos lábios, em Hebreus 4, versículo 12, diz que ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração, como que está o nosso ventre, como que está o nosso interior. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós engolimos primeiro ele, e depois ele sai do nosso interior, do nosso ventre. Se esta palavra não sair novamente como ela entrou, como doce, como favos de mel, com sabedoria, ela chega ao ouvido dos ouvintes como um fel, ela não é capaz de surgir o efeito que ela faz, o efeito. Nós precisamos que a nossa palavra, que a nossa voz, quando ela sai, a palavra de Deus que sai de nossa boca, ela saia doce, né? O nosso interior não pode azedar o que é doce. Aleluias, ou glórias a Deus. Paulo diz aos 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz: pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante a Deus. Aleluias. Então, amados, nós precisamos, nada fica oculto, o nosso interior, a mesma palavra que nós estamos pregando, né? Ela é capaz de discernir o nosso interior. E quando ela discerne o nosso interior, e nosso interior não é curado, ela não sai com a essência doce que ela tem. Aleluias. Nós precisamos de a cada dia deixar com que essa essência, né, ela venha esse doce. Nós temos que encher o nosso estômago com esses favos de mel, o nosso ventre. Nós precisamos de pregar o Evangelho puro na sua essência, doce, porque
somente assim ele vai fazer efeito, né? Nós precisamos de compreender que aquele que está no mundo, aquele que é pecador, para que venha o arrependimento em suas vidas. Alguns até se arrependem com o evangelho pregado desta forma, mas eles não permanecem na presença de Deus, porque o alimento ele não é o suficiente. Agora, quando nós pregamos a essência, a pureza desse favo de mel, a pessoa não só é convertida, mas como permanece no Senhor e se torna um discípulo da palavra de Deus, um discípulo que o seu interior condiz com o seu exterior. Aleluias! Não podemos, amados, não podemos utilizar do evangelho e envergonhar. Nós estamos vendo aí a cada dia, Deus está trazendo a vergonha a muitos. Nada fica oculto. Davi, quando pecou ali diante do Senhor, quando ele foi exortado ali pelo profeta Natã, Davi não estava percebendo aquela amargura do seu ventre no interior. Tanto é que Natã o exorta por parábolas, e Davi se enfurece a ponto de condenar aquele homem. E o profeta Natã diz: esse homem é tu, Davi. Então, amados, nós não podemos deixar com que a astuta serpente venha nos enganar a respeito da nossa salvação, venha nos enganar em relação ao nosso caráter. Façamos uma análise, a começar por mim, como que está meu interior. Tem coisas que nós não enxergamos, tem coisas que às vezes nós não compreendemos. O salmista vai dizer: Senhor, me perdoa até daqueles pecados que me são ocultos. Aleluias! Então, amados, não podemos deixar nos enganar. Precisamos de pedir ao Espírito Santo de Deus que nos mostre o nosso interior, o nosso oculto, para que a cada dia nós venhamos a corrigir, para que tanto a palavra desça doce a nossos lábios, mas também o nosso interior seja doce, não seja como um fel, não seja amargo. Amém, amados? Que os irmãos reflitam nesta palavra, busquem a presença de Deus, a unção, a intimidade, dedique mais tempo em leitura da palavra de Deus. Não se limite em buscar Deus apenas no meio da semana e no domingo. Busque, vai nas escolas dominicais, né? Participe em casa, façam reuniões em casa com os familiares, tira um versículo por dia e fala: amados, hoje nós vamos meditar esse versículo. Está no serviço, está trabalhando, mas está meditando naquela palavra. Chegou em casa, reúne com os familiares. Deus vai usar cada um de uma forma e um vai complementando o raciocínio do outro, né? Precisamos de viver em unanimidade, precisamos de viver íntegros, retos, sinceros, tementes a Deus e desviando do mal. Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.